Olá, meu nome é Fernando, sou aluno na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri e atualmente curso Engenharia Agrícola e Ambiental. Hoje eu vou falar um pouco sobre o sensoriamento remoto aplicado à agricultura de precisão. Antes de ir direto ao conceito, eu vou falar um pouco sobre o que é o sensoriamento remoto e o que é agricultura de precisão. Vou falar de uma forma bem resumida, para não ter enrolação, e depois já vou direto ao conjunto de aplicação dos dois juntos. Antes de falar o que é o sensoriamento remoto, o que é agricultura de precisão, o meu objetivo aqui é mostrar de uma forma bem resumida e rápida os pontos positivos e negativos dessas duas áreas na atualidade. Possui mais pontos positivos do que negativos, mas a gente vai entrar em mais detalhes logo à frente, né? Então, primeiramente, eu vou falar sobre o que é o sensoriamento remoto. É o conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre através do registro da interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado por sensores distantes, que seriam vantes, drones, satélites, aeronaves, né? Ou remotos, que são os sensores que a gente utiliza em campo, né? Os objetivos do sensoriamento remoto, né? Os objetivos dessa nova tecnologia causar um menor impacto, né? No planeta, uma maior eficiência no controle de pragas, uma maior produtividade e a redução de custos com manutenção e assistência técnica de equipamentos. Nessas duas imagens, a gente pode ter uma noção do que são sensores distantes e remotos, né? Na imagem à esquerda, o que está acontecendo nessa imagem, né? O Sol ele emite uma radiação em cima de cada objeto, né? E cada objeto apresenta uma característica devido à sua reflexão. Essa característica se chama albedo. O que é o albedo? O albedo é o índice de reflexão de um dado objeto em superfície. Então, dependendo da cor de cada objeto, ele vai ter um albedo maior ou menor. Cores mais claras, cores como o branco, possuem um nível de reflectância maior, ou seja, eles absorvem menos e refletem mais. Com isso, o albedo é maior em cores mais claras. Já cores mais escuras são ao contrário, elas absorvem mais e refletem menos. Então, cores como o preto, por exemplo, ele vai absorver bem mais energia e refletir menos. Então, cada objeto, variando com sua cor, apresenta um nível de reflectância maior ou menor que vai mandar esse sinal para o satélite, né? Para o sensor, no caso. Aqui a gente tem um Sol mandando a energia para o objeto, que no caso ali é o solo, né? O solo está absorvendo e refletindo essa energia. Aí, como a gente vê na imagem, o satélite capta essa informação com os sensores, né? E manda para a estação de recepção. Depois de você coletar todos esses dados e com a ajuda das imagens e dos dados coletados, você consegue identificar o que é o objeto, o que está acontecendo ali, variando de cada estudo que você está fazendo em determinado local. Já à direita, a gente tem um sensor terrestre. Esse sensor se chama WeedSeeker e ele é instalado em pulverizadores, né, para fazer o seguinte: ele quantifica a radiação eletromagnética que está sendo refletida pelo alvo e assim ele pulveriza somente as plantas daninhas. Ou seja, antigamente você tinha um alto desperdício de defensivo, porque você não tinha esses sensores, então eles passavam aplicando em tudo, no solo, nas plantas, em áreas que você queria, em áreas que você não queria. Já com a instalação desse sensor, ele só vai aplicar o defensivo na planta desejada, na planta daninha. Então ele capta a radiação dessa planta, aplica. Capta do solo, não aplica. Com isso você tem um aumento de produtividade, porque ele vai aplicar somente nas plantas e não vai danificar o solo, né? E você vai ter uma economia também. As aplicações do sensoriamento na agricultura são diversas, são inúmeras. Eu coloquei somente 4 aqui, só para ter uma noção, né? A estimativa de área plantada, estimativa de produção agrícola, vigor vegetativo das culturas, que é uma coisa bastante interessante,
que de acordo com esse vigor você pode saber se a planta está saudável, se ela está sofrendo um estresse hídrico, se ela está com pragas. Nessa imagem abaixo à direita a gente consegue até ver uma pequena simulação do que seria áreas que as plantas estão saudáveis, e nas áreas vermelhas ali a gente vê que está acontecendo alguma coisa de errado com as plantas, né? Também temos análise de cobertura vegetal, topografia, drenagem e visualizar o tipo de solo, né? Nessa primeira imagem abaixo a gente pode ver um drone com um pulverizador aplicando o defensivo na rota que foi estabelecido pela pessoa ou até mesmo sendo controlado por alguma pessoa. Agora falando um pouco sobre a agricultura de precisão, a agricultura de precisão, ou AP, começou a tomar corpo no Brasil na década de 90, acenando com um grande potencial de aplicação, sobretudo na produção de grãos, que é a área que a gente é bastante forte no Brasil e até mesmo aqui na nossa região de Unai, né? A partir dos anos 2000, a implementação de políticas públicas de financiamento no campo levou também os pequenos e médios produtores a atualizarem máquinas e implementarem ferramentas de precisão para não perder competitividade no mercado agrícola. Então, devido ao alto custo da tecnologia que você vai ter na agricultura de precisão, uma ótima forma de modernizar a sua propriedade é recorrer ao crédito rural ou aos incentivos governamentais específicos para o aprimoramento das eficiências da atividade rural. E o que seria a agricultura de precisão, né? A agricultura de precisão é nada mais do que o conjunto de práticas agrícolas que utilizam tecnologias no campo, como a inteligência artificial, a internet das coisas, a análise de dados por meio de algoritmos, geolocalização, automação e robótica, para tornar o processo de cultivo mais preciso, automatizado, inteligente e independente. Os objetivos da agricultura de precisão são quase os mesmos objetivos do sensoriamento remoto, porque um está envolvendo o outro, entende? Então, os objetivos acabam se tornando único. O objetivo da agricultura de precisão é identificar a diversidade espacial e temporal no campo, em busca de melhorias no manejo das culturas, diminuir a contaminação dos solos das áreas produtivas, aperfeiçoar o uso de insumos agropecuários, redução dos custos de produção e aumento da produtividade, buscando sempre a proteção ambiental. É bom lembrar também que a agricultura de precisão ela não se prende somente à redução de custos no agronegócio, e sim também, principalmente, o aumento da produtividade agrícola. Esse é o ponto central da análise de dados e de máquinas inteligentes. A chamada agricultura 4.0, né, que é essa fase que a gente está vivendo e que só vai aumentar daqui para frente, ela consiste em um conjunto de tecnologias que buscam a otimização da produção e gestão agrícolas em diferentes estágios, aprimorando o controle, o monitoramento e a forma de se trabalhar, por meio de tecnologias integradas como softwares e outros sistemas, né? E a produção agrícola tem muito a ganhar com isso. A produtividade aumenta e os custos abaixam. É o que todo produtor agrícola busca hoje em dia no mercado. Agora que já foi apresentado, né, sobre o que é o sensoriamento remoto, que é a agricultura de precisão, a gente consegue meio que unificar os dois. A gente tem a visão já que os dois trabalham juntos, né? As vantagens, como eu já disse anteriormente, são inúmeras. Algumas delas são a redução do risco da atividade agrícola, redução de custo da produção, melhor controle de pragas, tomada de decisão mais rápida e certeira, né? As desvantagens já começa a pesar mais na primeira desvantagem que eu vou falar, que é o alto custo dos equipamentos. Nem todo produtor ou pequeno produtor tem a condição de estar comprando um equipamento que custa, às vezes, até mesmo 500 mil reais, né? Mas tem as imagens de satélite e os programas de computador que você pode estar utilizando, que são de graça, mas nem todos têm esse conhecimento. A segunda desvantagem é a complexidade de alguns softwares. Não são todos os produtores que têm tempo e nem conseguem aprender como vai funcionar determinado tipo de software na sua lavoura.
Então, ultimamente, eles estão terceirizando esse trabalho. Eles estão contratando pessoas capacitadas, profissionais que entendem de tal máquina, de tal equipamento, para estar realizando esse trabalho. E a terceira desvantagem é a distribuição de internet, que antigamente era um problema bastante problemático, porque a distribuição de internet era bem ruim, não eram pouquíssimas pessoas que tinham, mas com o avanço tecnológico, muitas pessoas têm acesso à internet e hoje em dia conseguem ter esse acesso, né? Falando sobre esse acesso à internet, eu achei interessante mostrar esse gráfico, onde tem a distribuição de internet em torno do país. Então, no Brasil, 74,7% das pessoas têm o uso da internet em 2018 e em 2019, 78,3%. Então, assim, aos poucos, a distribuição de internet tá crescendo de uma maneira interessante, né? Como a gente pode ver aqui ao lado também, as pessoas entre 14 a 40 anos são as que têm mais acesso à internet, são as que mais mexem na internet. Os produtores agrícolas, a maioria que a gente tem hoje em dia, são pessoas mais velhas. Então a gente já começa a trabalhar ali na casa dos 39 aos 60 anos. Então são pessoas que, além de mexer menos na internet, estarem menos conectadas, elas não têm tanto acesso assim. Já a diferença da internet no meio urbano e rural é bastante alta, né? Onde no meio urbano a gente tem 86% das pessoas que têm acesso, que mexem na internet, e no meio rural somente 55%. E é no meio rural que está localizado as pessoas que mexem com a lavoura, é o produtor familiar, são esse tipo de pessoas, né, que precisavam ter mais acesso à internet. E já nesse gráfico à direita, a gente pode até ver que cada pedacinho está falando sobre uma porcentagem de algo que a pessoa não tem acesso, né? Falando somente aqui do lado rural, que é onde a gente tem as lavouras, 19,2% desse serviço à internet não está disponível na área domiciliar. Ou seja, 20% da internet não está disponível em área rural. Os outros 21%, nenhum morador sabia usar a internet. Então a gente tem 20% que já não chega, mais 20% de pessoas que não sabem como é que usa, e a gente ainda tem mais 25% de pessoas que não conseguem pagar essa internet. Então acaba que a distribuição fica muito irregular para as pessoas da zona rural. E acabam que, devido a isso, eles não têm tanto contato quanto essas grandes áreas, que seriam o sensoriamento remoto e agricultura de precisão. E assim eles não conseguem utilizar isso na sua lavoura ou na sua produção, né? De acordo com tudo que a gente vem vivenciando ultimamente, diante de todos os desastres, a gente pode perceber que os recursos do planeta são escassos. Apesar da gente usar muitas coisas em abundância, principalmente a água, esses recursos eles são finitos. E a cada dia que passa, novas tecnologias são criadas a fim de preservar o meio ambiente, otimizar esses sistemas, né, e a reaproveitar ao máximo cada recurso. Hoje em dia, o tema mais discutido é sobre sustentabilidade. Então, a maioria das empresas querem procurar medidas para preservar o meio ambiente e ajudar a ser mais sustentável. Esse é o tema principal, o tema da atualidade, sustentabilidade, o tema mais pesquisado. Porém, é bastante difícil, porque sustentabilidade e economia é uma coisa que não anda muito junto. Então, não são todas as pessoas que estão dispostas a ter um gasto maior para ser mais sustentável. E com isso é preciso ter medidas mais drásticas do governo. Porém, muitos dos que estão ali dentro do governo são agricultores. Então, isso dificulta bastante. Mas, sem nenhuma dúvida, a utilização do sensoriamento remoto na agricultura de precisão tem sido algo revolucionário.
A razão é a dificuldade evidente de concorrer com seus pares mais modernos. Existe uma infinidade de estudos que mostram que essa nova filosofia de gerenciamento agrícola pode aumentar a produção em até 67% e reduzir os gastos com os insumos em até 50%. Então é isso que eu tinha para falar sobre essa apresentação. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei. No mais, obrigado pelo seu tempo. E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica, é só entrar em contato comigo. Eu deixei meu e-mail disponível para vocês. E no mais é isso. Obrigado, a atenção de todos.